você. Vamos jogar duro. Jogar duro. É isso aí, né? Jogando duro. Dolo de dupla consequência necessária. O que é isso, professor? Cola no Zuc. Colar, né? Tem que colar. Que o jogo é duro, né? É o Zuc. Sábado aqui. Merecia até um preto. Dolo de dupla consequência necessária. Corta pra mim. É hora de jogar. Vamos jogar, né? Vamos jogar duro. Coraçõezinhos, coraçõezinhos. Vamos lá. Já ia dormir. Não, vem pra cá. Vem pra cá. Joga duro não, fica aqui. Sábado, eu sei que você tá de folga. É porque tem um periscópio, entendeu? Mas você tem que ficar aqui. Porque eu gosto de jogar duro sábado também. Não é não? Eu converso com ele aqui, a gente joga duro. Isso, Código Penal. Fica aqui na moral. Isso, tranquilo. Perceba bem, posso começar? Posso começar? Perceba bem. Perceba bem, né? Aqui, né? Bacana. É o e-mail, né? Inscrição no Rio, arroba, aulão adelante rio, arroba gmail.com, aulão adelante rio, arroba gmail.com, beleza? Aulão adelante rio, arroba gmail.com, né? Inscrição do Rio, né? Dia 7 a gente vai jogar muito duro aí no Rio de Janeiro, nosso aulão em exercícios, né? O pau vai comer, são 5 horas de resolução de questões. Bacana? Resoluções de questões. O jogo vai ser muito duro, né? Vai ser cansativo, isso eu já falo, né? Porque o jogo vai ser duro. Eu vou brotar, né? Isso, dentro da humildade a gente vai... Igual minha mãe fazia, ó, tu vai, ó. É isso aí, né? É isso aí. Teorias do... Eu já falei, né? Teoria dos jogos no processo penal, você já sabe, né? Teoria dos jogos no processo penal. De tanto falar no jogo é duro, né? Teoria dos jogos no processo penal. É bacana. Vamos lá, então. Perceba bem, né? Esse ar-condicionado aí vai ficar na moral. É legal, né? Vamos lá, vamos lá. O edital tá na rua. E quando o edital tá na rua, eu fico assim. Eu fico, né? Conteúdo e jogando duro. Perceba bem artigo 18 do Código Penal. Artigo 18 do Código Penal. O artigo 18 diz o seguinte: crime doloso, né? Inciso 1. Disse o crime doloso, não é isso? Quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Perceba bem que o artigo 18, né? Inciso 1 do Código Penal, dá o conceito de crime doloso. A primeira parte, perceba, materializa o que eu vou chamar de dolo direto. Legal? Bacana? Dolo direto. Olha o que diz o inciso doloso, quando a gente quis o resultado. Bacana? Perceba que quando a gente quis o resultado e eu estou trabalhando com dolo direto, eu tenho que chamar a teoria da vontade. Teoria da vontade compatível com dolo direto. Bacana? Perceba que eu estou trabalhando a primeira parte e continuo. Aí diz, né? Vamos lá? De novo, né? Doloso, quando a gente quis o resultado, ou assumiu o risco de produzi-lo, perceba que aí eu tenho o que eu vou chamar de dolo eventual. Dolo eventual, aí eu tenho aplicabilidade de outra teoria. Perceba que eu tenho uma teoria do consentimento ou do assentimento. Legal? Isso, né? Bacana, tranquilo? Dolo eventual aqui na segunda parte. Tranquilo? Legal. Perceba bem que o dolo depois que eu falei das teorias, né? Primeira parte, não é isso? Tranquilo? Segunda parte. Perceba, então, que agora, né?
eu tenho que falar para você o seguinte, da divisão do dolo. Da divisão do dolo. Perceba que o dolo direto, tá? Uma primeira divisão, beleza? Uma divisão, veja que não são todos os autores que realizam essa divisão aqui do dolo, beleza? Perceba que o dolo direto, também chamado de dolo imediato, tá? Alguns autores realizam essa divisão, né, em dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau. Eu vou falar depois dessa divisão, legal? Veja que eu tenho também, eu falei do dolo direto, beleza? E também eu tenho o dolo indireto. O dolo indireto, tá? Eu tenho a divisão em dolo eventual ou dolo alternativo, legal? Dolo indireto, a divisão em dolo eventual ou dolo alternativo. Bacana? Tranquilo? Isso. Eventual e alternativo, melhor dizendo. Bacana? Perceba, então, que no dolo indireto, né, eu tenho o dolo eventual ou o dolo alternativo. Legal? Divisão aí. Os dois dolos, né? Melhor dizendo, E no dolo direto, eu tenho o dolo de primeiro grau e o dolo de segundo grau. Essa é a divisão básica, né, que você vê em algumas doutrinas. Legal? Tá. Perceba que quando eu falo de dolo de primeiro grau, né, veja que o agente ele manifesta a vontade querendo aquele resultado, né? Então, dolo de primeiro grau. Bacana? Tranquilo? Ele quer aquele resultado. Legal? Tá. Perceba que vai ocorrer uma situação em que o agente, para conseguir o resultado que ele planejou inicialmente, perceba que ele vai ter que lançar mão de mecanismo, né, que irá produzir o chamado efeito colateral. Efeito colateral necessariamente deve ocorrer. Eu estou falando para você porque o Tício ele quer matar o Mévio e o Mévio se encontra dentro de uma aeronave. E perceba que o Mévio não está sozinho. O Mévio lá tem lá a namorada, tem os amigos do Mévio. E o Tício quer matar o Mévio. Então o Tício, eu quero matar o Mévio. Aí ele vai lá e coloca uma bomba dentro do avião. É isso que ele quer. É isso que você quer em primeiro grau. Esse seu dolo é dolo de primeiro grau, porque é isso. Esse o principal objetivo é esse. Dolo de primeiro grau. Mas perceba que, Tício, quando você coloca essa bomba para matar o Mévio, necessariamente, como efeito colateral, você vai produzir a morte das outras pessoas que estão dentro do avião. Você sabia disso, eu sei. Mas é o seguinte, eu vou, né, esse resultado colateral que vai ocorrer, eu tenho ciência. Vai morrer outras pessoas? Vai, não estou nem aí não. Né? Eu tenho ciência disso. Veja que ele tem ciência, ele sabe que vai ocorrer. Então perceba que em relação ao Mévio que ele quer matar, ele tem um dolo de primeiro grau. Em relação àquelas pessoas que estão ali, ele sabe que é o efeito colateral de uma bomba, vai explodir, vai matar o Mévio e as outras pessoas, ele tem o dolo de segundo grau. Beleza? Tranquilo? Veja que há diferença. Não há que se falar em dolo eventual aqui. Legal? Bacana? Tranquilo? Veja que o dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau são espécies de dolo direto. E dolo eventual, veja que é uma espécie de dolo indireto. Tranquilo? Bacana? Legal? Bacana. Essa divisão do dolo, em dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau, perceba que você não encontra em qualquer doutrina não, beleza? Poucos doutrinadores realizam essa divisão de dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau, como por exemplo, existe aqui a divisão, quem lança a mão dessa divisão é o Guilherme Nucci, por exemplo, Bittencourt também, né? Faz essa diferença, né, entre dolo, essa classificação, né, dolo de primeiro grau, faz essa divisão em dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, beleza? Você vai
Tem doutrina que você pega que o cara só fala dólar direto, dólar indireto e ele divide só o dólar indireto. Dólar indireto é eventual e alternativo. Beleza? Dólar direto ele nem fala nada, né? Mas tem doutrina que você vai pegar que o cara divide lá em dólar de primeiro grau e dólar de segundo grau. Quando ele faz essa divisão de dólar de primeiro grau e dólar de segundo grau, ele está lançando mão da doutrina italiana. Está lançando mão da doutrina italiana, né? Doutrina italiana. Veja que é doutrina italiana, né? Perceba bem, Carrara jogando duro, né? É, doutrina italiana. Bacana? Então, é uma recepção da doutrina italiana, não se refere a essa divisão do dólar aqui em primeiro e segundo grau. Beleza? Tranquilo? Legal, então. Bacana. Eu vou chamar sua atenção, né? E agora vou dar uma explicação que você vai tentar entender. Bacana? Da diferença entre dolo de segundo grau e dolo eventual. Legal? Bacana? Professor, aí que é o perigo, né? Porque, olha só, professor, o dolo segundo grau se parece muito com esse dolo eventual. Porque perceba que nesse dolo de segundo grau, eu tenho uma vontade principal e tenho efeitos colaterais. E, né? É um pouco, assim, eu acho muito parecido o dolo eventual, realmente é parecido, mas você tem que ficar muito esperto. Quando é que eu vou ter um dolo de segundo grau, né? Veja que eu tenho um dolo de segundo grau, esse dolo de segundo grau, né, ele é materializado nos efeitos colaterais. Necessariamente tem que ocorrer esse efeito colateral, ou melhor dizendo, esse efeito colateral necessariamente vai ocorrer. Como assim? Cara, se eu coloco uma bomba dentro de um avião, né, aquela bomba explode, necessariamente outras pessoas irão morrer. Bacana? Né? Outras pessoas irão morrer e eu ainda vou conseguir, e eu irei conseguir atingir o meu objetivo, que é matar a figura principal, né? Perceba? Tranquilo? Então veja que necessariamente ocorre, né? É uma certeza que isso iria ocorrer, né? A morte de todas as pessoas. Perceba bem que no dolo eventual é diferente. No dolo eventual é diferente. Você tá pegando aí? Beleza? Tá pegando aí? Travando muito. Segura então as mensagens. Vamos lá? Então tá. Vou falar de novo. Dolo de segundo grau. Né? Dolo de segundo grau, você vai perceber que vai agir com dolo de segundo grau em decorrência, né, dos efeitos colaterais necessários. Entenderam ou não? Necessariamente, quando eu coloco aquela bomba ali, né, quando essa bomba ela vai explodir para causar as mortes, veja que esse efeito colateral vai ser necessário. Não é isso? A morte de outras pessoas. Bacana? Para que eu consiga atingir a morte do meu alvo. Legal? Bacana? Tranquilo. E o dolo eventual? Qual seria a diferença entre dolo de segundo grau e dolo eventual? No dolo eventual, perceba, no dolo eventual, veja que o resultado, né, que decorre da assunção do risco, veja que ele pode ocorrer ou não. Veja que ele pode ocorrer ou não. Então, quando o Tício ele está no meio ali de diversas pessoas, eu pego e atiro, olha que eu posso atingir essas pessoas ou não. Entenderam ou não? Olha que não é um efeito colateral necessário a morte de uma segunda pessoa. Entenderam ou não? Não, eu não tenho um efeito colateral. Entenderam? Eu atirei no Tício. O Tício está ali no meio de outras pessoas. Acertei uma outra pessoa. Beleza. Podia ocorrer ou não. Entenderam ou não? Eu assumi o risco, né? Assumi o risco. Podia ocorrer ou não. Entenderam ou não? Então, dolo eventual é isso, né? Pode ocorrer ou não. Agora, no dolo de segundo grau, necessariamente aqueles efeitos colaterais irão ocorrer. Beleza? E aí você tem que ficar muito esperto. Por quê? O dolo de segundo grau é um tipo de dolo direto. O dolo de segundo grau é um tipo de dolo direto. O dolo eventual é um tipo de dolo indireto.
Então, se na sua prova pede para você diferenciar o dolo eventual do dolo de segundo grau, né? Então você já vai falar, já vai desenhar, já vai falar que o dolo de segundo grau, olha que essa subdivisão decorre da doutrina italiana. Olha eu jogando muito duro, né? Aqui a gente não brinca, não tem um tempo, jogar duro, entendeu ou não? Nesse sentido, vai falar que decorre da doutrina italiana, não é isso? Você vai trabalhar isso aí, né? Vai falar do dolo de primeiro grau, não é isso? Vai falar do dolo de primeiro grau, que tem a divisão do dolo de primeiro grau. Eu estou desenhando ainda, né? Eu estou desenhando ainda. Legal? Isso. Dolo direto é gênero, né? É isso aí. Dolo de primeiro e segundo grau são espécies do dolo direto. Bacana, então. Deu para pegar essa diferença entre o dolo de segundo grau e o dolo eventual? Que no dolo eventual, o outro resultado pode ocorrer ou não. Pode ocorrer ou não. Eu assumo o risco, mas pode ocorrer ou não. Eu estou atirando ali no meio, eu quero pegar o Tício. Tem outras pessoas lá. Mas pode ocorrer ou não. Agora, na questão do avião, não. Eu coloquei uma bomba ali. Essa bomba vai explodir. Necessariamente as outras pessoas também irão morrer. Entenderam, não? Né? Perceba que há um concurso formal de crime, um ato, pluralidade de resultados. Joguei duro, puxei já concurso de crime, está vendo? Né? Puxei, joguei duro, puxei. Entenderam ou não? Eu vou jogar duro em Pernambuco, né? Eu vou jogar duro em Pernambuco. Aulão Premonição, Pernambuco. Aulão Premonição, um dia antes da prova, eu vou jogar duro. Eu tô com legislação extravagante, mas eu vou jogar duro, que eu vou puxar os links. Já falei com os outros professores para não ficar chateado comigo se eu puxar um link de direito penal, de direito processual penal. Se dá na minha cabeça, Deus falar, ó, fala isso agora, eu vou falar. Já falei para eles, eles falaram, não, meu irmão, tudo bem, você é maluco mesmo, eu vou jogar duro. Beleza? Legal? Isso. Bacana. Eu já falei, estou autorizado. Perceba bem, então, tranquilo, né? Vamos segurar agora? Tá. Bacana, professor. Então, a gente viu aí o dolo, né? A gente falou da teoria do assentimento, não é isso? A gente falou lá da teoria da vontade, teoria do assentimento ou consentimento, na segunda parte, quando se refere aí ao dolo eventual, não é isso? Eu falei para você que tem o dolo direto, né? Que se divide basicamente, alguns doutrinadores dividem o dolo direto em dolo de primeiro grau, segundo grau, é o básico, beleza? Eu tenho o dolo indireto, que eu divido, aí você tem a divisão do dolo eventual, o dolo alternativo, legal, que é um dolo indireto, bacana. E aí eu dei a diferença do dolo de segundo grau para o dolo eventual, legal, para você colocar na sua prova, né? A diferença do dolo de segundo grau para o dolo eventual, bacana. @professor Júlio César Matos, e joga muito duro, Júlio César Matos lá no Nordeste, joga muito duro, vai fazer uns aulões com o Zuki em breve, joga duro, né? É do time, se joga duro é do time, bacana, tranquilo. E aí eu tenho que falar uma coisa muito legal. O que é o chamado dolo de dupla consequência necessária? O que é o denominado dolo de dupla consequência necessária? Eu já falei de consequência necessária, não falei? Efeito colateral, quando eu fiz referência ao dolo de primeiro grau, né? Primeiro grau, e aí o segundo grau seria uma consequência necessária. Não falei disso? Falei ou não? Falei ou não falei? Falei ou não falei? Eu tenho de primeiro grau e o de segundo grau seria uma consequência necessária. Não falei? Sim ou não? Falei. Não falei? Falei. Falou. Isso, professor. E, professor, você falou de uma consequência necessária. Uma. E agora você leu aí de dupla consequência necessária. Professor, então, peraí. Se você falou de uma consequência necessária, seria o de segundo grau. De dupla consequência... Professor, existe dolo de terceiro grau? Eu jogo duro com você. Eu jogo duro com você. Professor, existe dolo de terceiro grau? Aí, o jogo é duro e tem a divergência. Professor, porque esse dolo de terceiro grau só pode ser esse nome que você está falando aí, de dupla consequência necessária. Dupla consequência necessária, também chamado de dolo de terceiro grau, joga duro. Dupla consequência necessária, também chamada de dolo de terceiro grau. Quando é que eu poderia ter um dolo de terceiro grau? Primeira coisa que eu tenho que falar para você é o seguinte:
Uma parte da doutrina admite o dolo de terceiro grau, ou dolo de dupla consequência necessária. Perceba bem que eu falei para você que o Tício, ele queria matar o Mévio, né? Era o Mévio que queria matar o Tício, enfim. Agora vai ser o Tício querendo matar o Mévio. O Tício queria matar o Mévio. O Mévio estava no avião e o Tício foi lá e colocou uma bomba. Eu falei para você que o Tício estava com a namorada dele e outros amigos. Falou, professor, e você falou o seguinte: se o Tício morrer, perceba, né? Não, eu falei o Tício, né? Vou confundir. Vamos voltar para eu não fazer confusão. Vamos lá. O Tício quer matar o Mévio. Tício quer matar o Mévio, beleza? Tício quer matar o Mévio. Aí, o Tício colocou uma bomba dentro do avião. O Mévio, né, está lá com a namorada dele, os amigos e tal. Perceba que, em relação ao Mévio, o Tício tem um dolo, né? Veja que é o dolo de primeiro grau, né? Correu, o avião explodiu, morreu. Beleza? Todo mundo. Então ele agiu em dolo de primeiro grau em relação ao Mévio. Em relação à namorada do Mévio e os amigos que se encontravam na aeronave, ele agiu um dolo de segundo grau. Beleza? Tranquilo. Eu tenho que dizer para você o seguinte: você acredita que o Mévio, né, engravidou a namorada? Você acredita nisso? Você acredita que aquela namorada do Mévio ela estava grávida? Peraí, professor. Peraí. Porque olha só, se você falou que ela estava grávida, perceba bem, professor, ocorreu o homicídio daquelas pessoas, mas veja que também tem um aborto. Tem um aborto. Tem um aborto. Caramba, tem um aborto. Então, a doutrina aponta que, em relação ao aborto, o aborto, na verdade, seria uma consequência da consequência necessária. Entenderam ou não? O aborto seria uma consequência da consequência necessária. Legal? Né? Então, veja que a doutrina joga esse dolo de terceiro grau para, além do cara responder pelo homicídio, ele também deve responder pelo aborto. Mas perceba bem que o direito penal adota a responsabilidade penal, né? O direito penal adota que tipo de responsabilidade? Subjetiva ou objetiva? Subjetiva ou objetiva? Subjetiva ou objetiva? Vamos lá, joga aí. O direito penal adota que tipo de responsabilidade? O direito penal adota a responsabilidade subjetiva. O agente só deve responder se agir com dolo e culpa. E aí você tem conduta. Perceba bem que quando... Perceba, né? Chama não perceba. Perceba, então, né? Olha só. Quando você fala em dolo de terceiro grau, você quer, na verdade, responsabilizar o cara também pelo aborto. Sim ou não? Sim. E aí, a doutrina aponta o seguinte: você só vai conseguir caracterizar esse dolo de terceiro grau se o agente conhecia o estado de gestante da vítima. Se o agente conhecia o estado de gestante da vítima. Não é isso? Porque, perceba, como é que ele vai responder pelo aborto se ele não sabia que a mulher estava grávida? Bacana, tranquilo. Então a questão tem que falar que ela está grávida. Legal, isso, né? E ele tinha conhecimento disso, ele tem que ter conhecimento, o agente. Bacana, para que eu possa lançar nele o que eu falo, né? Lançar nele aí o dolo de terceiro grau. Legal? Ele tem que ter o conhecimento de que ela está grávida, senão eu não consigo. Então, o dolo de terceiro grau é a consequência necessária da consequência necessária, né? É a consequência necessária, na verdade, do efeito colateral do dolo de primeiro grau, porque o efeito colateral do dolo de primeiro grau é o dolo de segundo grau. Então, na verdade, era a consequência do dolo de segundo grau. Deu para entender uma questãozinha dessa? Eu estou desenhando ainda porque você ainda está fazendo sua prova discursiva e agora é o momento de você mostrar para o examinador que, perceba bem, tem doutrinador que não aceita o dolo de terceiro grau,
diz que ele foge da dogmática penal, beleza? Veja que isso. Tem doutrinador que entende que não consegue visualizar essa figura do dolo de terceiro grau. E ele fala o seguinte, né? Ele diz o seguinte: olha, não há que se falar em dolo de terceiro grau, porque cadê você, a consciência da vontade? Ainda tem isso. Percebe então que Luiz Flávio Gomes entende que não é possível, né? Não há, né, a figura do dolo de terceiro grau, Luiz Flávio Gomes nesse sentido. Bacana? Então essa divisão, né, essa figura do dolo de terceiro grau é discutida na doutrina, né? Mas aí você pode, né, na sua prova discursiva, você vai falar: o professor Luiz Flávio Gomes não visualiza, né, a figura do dolo de terceiro grau, beleza? Mas se cai numa prova, né, aí você pode lançar mão, o dolo pode tipificar a conduta. Se coloca lá que a mulher estava grávida, no mínimo o cara está querendo, e se ele coloca na prova que o Tício queria matar o Mévio, né, e colocou uma bomba dentro do avião, e o Mévio estava lá, a esposa dele estava grávida, o Tício sabia disso. Meu irmão, ele está querendo que você venha enquadrar a conduta do Tício em relação ao aborto no dolo de terceiro grau. Então ele vai pedir para você, né, no mínimo, o examinador está querendo isso. Aí você pode tipificar e chama no outro giro. No outro giro há entendimentos que não se poderia, há entendimento que não se visualiza, né, na dogmática penal a figura do dolo de terceiro grau. Também chamado de quê? Dolo de dupla consequência necessária, né? Então, se o examinador vem com tal de dolo de dupla consequência necessária, você faz aquela carinha de triste. Caramba, que pergunta difícil. Aí você faz aquela carinha de triste, né? Não é isso? Aí você olha assim para ele, já chama no 18, que você não vai entrar direto na questão, que você não é bobo, você é delante, você vai desenhar. Examinador, o artigo 18, né, do Código Penal, chama no perceba, né? Dá o conceito de dolo, né? Implicitamente, ele dá um conceito de crime doloso, implicitamente também de dolo. Aí tu desenha lá o 18. Primeira parte, fala lá do dolo direto, segunda parte, dolo eventual. Percebe, examinador, que o dolo, há essa divisão, né? Dolo indireto, se divide no dolo eventual, dolo alternativo. Eu tenho uma primeira divisão do dolo direto em dolo de